pessoal! Sejam bem-vindos, boa noite. A precificação é a dificuldade de muitos profissionais que trabalham no ramo da confeitaria como um todo, mas em especial no ramo de chocolate, que é o nosso, né? E aí aparece muito como manifestação essa frase: o meu cliente sempre reclama que o meu chocolate é caro, o que eu faço? Tem alguns profissionais que alguns profissionais da confeitaria, da alimentação de modo geral, muitas vezes quando eles falam um preço para o seu cliente, responde, fala, isso é muito caro, e aí o profissional decide por hora baixar o preço. Não é que acontece com todo mundo. Tem alguns que não, falam, esse é o preço, infelizmente, fica para a próxima. E não abaixa o valor. Mas tem muita gente que quando ele vai oferecer o preço, vai falar assim, a caixa de bombom é tanto, o ovo de Páscoa é tanto, o pão de mel é tanto, e aí o cliente fala, é muito caro, às vezes a pessoa acaba abaixando o preço logo de cá, então eu te dou um desconto, e faz isso muitas vezes sem saber quanto de desconto poderia dar, quanto de desconto seria suficiente para que não entrasse no prejuízo. E isso muitas vezes acontece porque nem ele sabe exatamente qual que é o seu preço que de fato deve ser cobrado, qual deve ser o preço mínimo. E muitas vezes ele acaba baixando o preço com medo, né? Tem muitos que falam assim, mas se eu não baixar o preço, eu não der o desconto, eu não consigo vender o meu produto. Eu ouço isso de tantas pessoas que trabalham na confeitaria, e é justamente isso que não pode acontecer. Você não pode ter esse medo de falar assim, só porque o cliente reclamou de preço, você logo abaixa o preço de uma vez, porque para você o importante é vender, se não for isso, eu não vendo. Só que pode ser que se você vender dessa forma, você tenha um prejuízo, e talvez esse prejuízo seja muito maior do que se você não venda para esse cliente. Pode ser, não vendo para esse cliente, mas aí você pode oferecer para outro cliente, pode ser que ele compre pelo produto que você está oferecendo. Então, o que a gente primeiramente precisa fazer é, toda vez que um cliente fala, esse produto é caro, a gente tem que respirar e pensar o que é possível fazer antes de logo ir dando um desconto, tá? A ideia é que você só dê um desconto do seu produto quando você tenha a real certeza de qual é o valor do seu produto. E o quanto, mesmo que você dê o desconto, você continue lucrando. Porque se você, por exemplo, você deu um desconto que comeu a sua parte de lucro, já não teria muito mais interesse você vender esse produto, exceto se você tivesse uma situação de quase perda, sabe? Aí eu vou dar um exemplo quando isso acontece. Sabe, agora em novembro vai acontecer esse evento famoso, que ele é até americano e já veio para nós, que é o Black Friday, né? Todo mundo deve conhecer, porque já é bem famoso no Brasil. E esse Black Friday, ele aconteceu para que as lojas enxugassem o seu estoque. Elas queriam, de fato, vender tudo o que estava no seu estoque, até para poder comprar produtos novos, para então entrar no Natal com novidades. Só que aí elas chegavam até o final de novembro, já com bastante produtos encalhados, então elas preferem baixar o seu lucro, ou muitas vezes não estão nem preocupadas com o lucro, elas só querem salvar o valor investido para comprar aquele produto, né? E então elas acabam dando um desconto que muitas vezes parece bem alto para o consumidor final, porque na verdade ela está tirando todo o lucro. Então, assim, eu digo para você, quando você vai dar um desconto, você precisa ter muita clareza de qual é o seu preço real, antes de você dar um desconto, assim, sem conhecer muito, porque é bem provável que você está fazendo dessa forma e você está ficando sem lucro, né? Então, você está vendendo e não está tendo lucro. E quando a gente fala de trabalhar com confeitaria, trabalhar com alimentação em geral, trabalhar no ramo de chocolate, as confeiteiras, as chocolatiers, os chefes de cozinha, assim, quando eles, né, acabam oferecendo o seu produto, o seu serviço por conta própria, eles são empresários, e o empresário precisa pensar que ele tem que ter um lucro, sim. Tá? Pessoal, eu vou falando um pouco rápido, mas vocês vão deixando para mim as dúvidas de vocês, perguntas, e aí eu vou respondendo. Eu vou falando rápido porque eu tenho lá meus 30 minutinhos para falar, mas conforme vocês vão mandando as perguntas, aí eu vou parando para responder, claro. Deixa eu ver o pessoal no Instagram. Olá, Eduardo, tudo bem? Então, vão me mandando as mensagens, tá? As perguntas, dúvidas. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu fiz aqui uns slides para ajudar a gente a entender um pouquinho mais o que eu estou falando.
Vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Você trabalha com chocolate e aí, na hora de você oferecer o seu produto, você ouve que o seu chocolate tem um preço alto, né? Claro, aqui eu até coloquei, eu sempre ouço que o meu chocolate tem um preço alto, né? O que eu faço, ou isso acontece algumas vezes, ou isso quase nunca acontece, mas quem trabalha, o empresário sempre em algum momento vai ouvir que o preço dele está alto. Isso não significa que o preço dele está alto, tudo bem? Mas a gente precisa entender isso com um pouco mais de clareza. O pessoal do Instagram não vai conseguir ver os meus slides, mas eu vou lendo para vocês, tá? Para vocês não perderem nada. Então, vamos lá. Você ouviu, o que eu preciso fazer? Primeiro, a gente precisa entender. Eu tentei aqui mapear para vocês alguns tipos de clientes. Até porque dessa forma vocês começam a ter um pouco mais de clareza com quem é o cliente que vocês estão lidando, tá? Então, eu mapeei 5 tipos de clientes. Pode ser que tenham mais, mas assim, pelo que eu tenho lembrança, eu listei 5 principais clientes, os tipos de clientes. Bom, a gente tem um cliente que é aquele que acontece até... Eu conheço um monte de gente desse jeito, que eles não perdem a chance de pedirem um desconto ou um brinde. Ou melhor, ou pior, eles pedem o desconto e o brinde. Eu tenho uma amiga, muito amiga, que ela fala assim, eu sempre peço o desconto e o brinde, porque vai que eu ganho alguma coisa. Então, já é de praxe dela pedir. E eu tenho outros amigos, outras pessoas familiares que sempre vão pedir um desconto ou brinde. Significa que ele está falando que o seu preço é caro? Não, mas até por uma certa cultura, comportamento, ele gosta de pedir, porque vai que ele ganha, né? Então, essa é um tipo de cliente. Não que ele seja ruim, mas a gente vai analisar, conforme a gente vai analisando os outros, a gente vai diferenciando, vai ficando mais fácil de entender esse tipo de cliente. Cabe a você definir se é possível dar um desconto ou dar um brinde, mas eu já digo de cara, esse cliente, ele é aquela pessoa que sempre pede, e se você der uma vez, ele vai sempre pedir, porque as pessoas ficam mal acostumadas. Não que você não tenha que surpreender os seus clientes, mas você já precisa ficar atenta que esse cliente sempre vai pedir o desconto ou brinde, desconto ou brinde. Aí vale a pena, né, a gente entender de fato, né, e definir se esse é um cliente interessante para nós ou não, ou se ele está cansando muita gente, às vezes nem faz parte daquele cliente que de fato você quer atender. Mas vamos deixar ele aqui de cantinho, porque ele não é tão ruim assim, não. O segundo cliente, ele é um cliente que ele sempre reclama que o seu preço está caro. Não, na verdade, não é o que seu preço está caro, mas ele tem como personalidade, como comportamento, sempre reclamar que o preço está caro. Ele não faz só isso para o seu bombom. Ele faz para a gasolina que está cara, mas está cara mesmo a gasolina, né? Mas ele faz, se ele vai em qualquer lugar, se ele vai comprar qualquer coisa, ele tem como característica reclamar que o preço está caro. Então, assim, não existe necessariamente um motivo real para que ele questione isso, mas isso é do comportamento dele. E não necessariamente que ele é uma pessoa que não teria condições de pagar. Ele poderia ter condições de pagar, mas ele sempre reclama que o preço está caro. E o comportamento dessa pessoa que sempre reclama que o preço está caro, de modo geral, é não comprar. Tá? Se ela tiver a opção de não comprar, ela não vai comprar, porque para ela não quer gastar o dinheiro dela. Então, qualquer coisa que você vai oferecer para ela está caro. Tem muita gente que é dessa forma. Olha, eu conheço bastante gente dessa forma. Eu posso dizer que até o meu namorado é dessa forma. Ele é uma pessoa assim que tudo tá caro. Ele pode ir para qualquer lugar, ele vai comprar um bombonzinho, tá caro. Tá caro. E é um pouco até frustrante, né? Imagina eu que tô com ele, às vezes estou comprando, eu falo, mas meu Deus, gente, não tá caro. Compra esse negócio, não tá. Às vezes eu fico até um pouco chateada, brava assim com ele, mas imagina a pessoa que tá vendendo, né? Porque não tem um motivo real. E aí, às vezes, a pessoa fez um produto, fez um serviço, fez alguma coisa com tanto carinho, e aí o cliente do nada fala, tá caro. Tá caro. É isso. Esse é um cliente um pouco mais complicadinho, assim, de lidar. Mas ele é um cliente que existe. E às vezes você pode falar assim, mas esse é um cliente que eu entendo que seja o meu cliente ideal, eu preciso encontrar uma forma de conquistá-lo. Pode ser, a gente vai conversar até um pouquinho mais sobre isso. Mas você precisa entender que existem pessoas dessa forma, tá? Elas reclamam independente do que é, quanto é, porque o que elas, na verdade, não querem pagar nada, querem tudo de graça, porque para elas nada vale o dinheiro que elas têm.
Podem ser ricas, milionárias ou qualquer coisa. Esse é um tipo de pessoa, de cliente. Tem um terceiro cliente que ele pode vir a reclamar, falar, ó, o preço tá caro. Ah, essa caixa de bombom custa R$30. Fala, ó, esse preço tá caro. E isso pode acontecer porque ele não teria condições financeiras de pagar aquele produto. Então, para a realidade financeira dele, o preço que você está pedindo pode ser um preço, não é que está caro, mas é que está alto para os padrões dele. Porque ele não teria condições, assim, o preço que você está passando excederia um pouco a capacidade de pagamento que ele tem. Ah, Renata, mas uma caixa de bombom não é R$30, digamos, não tá caro. Sim, mas às vezes é uma pessoa que tem um salário mais baixo, ou ele tem uma família grande para sustentar, ou diversos outros motivos, mas ele estaria um pouco abaixo daquilo que você oferece. Porque talvez ele não teria uma capacidade financeira real de pagar. Então, e não é na verdade que ele fala que tá caro. A gente tem uma mania de falar que tá caro. Por isso que eu falo para vocês, a gente não pode se assustar e só, meu cliente falou que tá caro, então já vou dar um desconto, já vou logo queimar, porque eu não quero perder. Não pode, a gente primeiro tem que ter um controle emocional e falar, vamos entender por que o meu cliente está falando que tá caro. E pode ser simplesmente que aquele cliente não seja o cliente para você vender, porque o seu produto talvez esteja fora daquilo que seja importante para ele. Necessário, essencial. Então ele vai falar que tá caro, é porque ele na cabeça dele tá fora do que ele pode pagar, então para ele tá caro. Mas não é bem isso às vezes que ele fala, é só ele falar assim, eu não posso pagar. Às vezes o correto seria falar assim, eu não posso pagar por esse produto. E tá tudo bem. Então aí já até fica um pouco claro para nós que talvez esse não seja aquele cliente que a gente deveria trabalhar. Ou a gente precisa adequar um produto para poder atender esse cliente, se eu entendo que eu quero vender para esse cliente, ou que esse cliente é importante para mim. Ou caso contrário, eu entendo que esse não é um cliente para esse produto que eu vendo, para esse serviço que eu vendo. Então eu vou em busca de outros clientes que teriam uma capacidade maior de pagamento. Mas tá vendo? Às vezes ele fala, tá caro, mas não é que tá caro, é que às vezes, como ele não pode pagar, é comum, a gente tem isso, né? Nosso vocabulário normal falar tá caro. Mesma coisa, você vai falar assim, uma Mercedes tá caro, tá? É super caro. Se eu não ganho dinheiro suficiente para comprar uma Mercedes, é lógico que ela vai ser cara. Mas eu vou falar que é caro, mas não é, só eu não teria uma capacidade de pagar, por exemplo, para aquele veículo. Mas tá vendo que a gente, no Brasil, assim, culturalmente, a gente tem mania de falar que tá caro porque a gente não consegue pagar. Mas tá bom. A gente só precisa entender. O cliente falou que tá caro, a gente vai entender por quê. Então, esse seria o nosso terceiro tipo de cliente, aquele que não teria uma capacidade financeira de adquirir o seu produto. E tá tudo bem. Nosso quarto cliente, aquele que reclama que o produto está caro, porque talvez o seu cliente não atingiu a expectativa que ele tinha com relação ao seu produto. Imagina, às vezes ele já conhece o seu produto, ele já conhece a qualidade do seu produto e ele entende que o seu produto, na cabeça dele, ou da realidade dele, ou de outras pessoas que ele conhece, enfim, dentro da cabeça dele, que quando a gente fala de expectativa, não é alguma coisa lógica, real, é o que está na cabeça de cada um. Então, digamos que aquele cliente, talvez por já conhecer o seu produto, ou por conhecer um produto similar, quando você fala que o preço do seu produto é tal, ele fala assim, tá caro. Porque ele, dentro da cabeça dele, ele imaginaria que aquele produto deveria ser um valor inferior. Então, vamos fazer assim um exemplo. Digamos que uma pessoa tem o costume de comprar uma trufa, um trufão. As pessoas falam trufão, é aquele bombom que é vendido na forma, que ele tem o recheio de trufa, tem pessoas que vendem como trufa, tem gente que vende como bombom trufado, enfim. Então, digamos que ele tem mania de comprar esse bombom trufado, e aí ele paga R$2 naquele bombom, ou naquela trufa, tá? R$2. E aí, às vezes, você vê, ele nem sabe muitas vezes do que foi feito, se foi chocolate hidrogenado, fracionado, chocolate nobre, mas ele já comprou alguma vez. E aí você veio, foi lá, aprendi a fazer uma trufa muito gostosa de maracujá com a Gabriela semana passada, agora eu só estou usando chocolate nobre, fiz lá, defini qual seria o meu preço de venda e eu estou cobrando R$5
da minha trufa. Aí eu fui falar para tal pessoa que falou, você faz trufa, eu quero comprar. Aí você falou assim, minha trufa é R$5. Eu falo, tá caro. Por quê? Porque dentro da cabeça dele, o que ele imaginaria que uma trufa deveria cobrar seria R$2. E aí vem você e fala, pô, Renato, você tá me cobrando R$5, seu produto tá caro. Às vezes ele nem experimentou ainda o seu produto para ver, de fato, seu produto é mais gostoso, ou enfim. Mas a verdade é que dentro da expectativa que ele teria com relação ao seu produto e ao preço do seu produto, a hora que você oferece, ele já vai falar que tá caro. Tem solução para esse cliente? Ainda tem. Mas o que a gente precisa, que eu estou falando agora, vocês precisam conhecer o cliente, ou antes de tudo, vocês precisam entender qual é a situação que seu cliente está falando que seu produto está caro, tá? E aí teria um quinto cliente, que seria o sonho de todo confeiteiro, que são aqueles clientes que valorizam o seu produto e pagam aquele preço que você pede. A minha caixa de bombom é R$50, eu pago. Meu ovo de Páscoa é R$100, eu pago. O meu trufão é R$5, eu pago. Qualquer coisa que você vier oferecer para ele, ele valoriza o seu produto, ele gosta do seu produto, ele sabe que seu produto tem qualidade, ou ele gosta do sabor de chocolate, enfim. Ele valoriza o seu produto e ele paga o que você pede. Isso só vai acontecer quando o seu preço e o seu produto atende às expectativas desse cliente. Então, naquilo que ele tem na cabeça dele, que seria justo ou real, né, assim, aceitável para pagar pelo seu produto, ele acha que está dentro daquilo que ele imaginava, você pediu, bateu, que maravilha, ele vai comprar com bastante, bem feliz, né, com bastante satisfação o seu produto. E ainda pode ser que você, ainda na cabeça dele, não só você atendeu exatamente aquilo que ele esperaria que você cobraria de preço pelo seu produto, mas às vezes o seu produto, nossa, vale ainda, na cabeça dele, fala, nossa, o produto que a Renata me ofereceu vale ainda muito mais do que isso. É gostoso, ou eu já vi esse produto do mesmo jeitinho em outro lugar que era muito mais caro. E aí entende que você está superando as expectativas dele. Se isso acontece, ele certamente vai pagar pelo seu produto e sem reclamar. Então, aqui, eu trouxe cinco tipos de clientes. Eles são comuns, acho que todo mundo que trabalha com a confeitaria em algum momento vai encontrar um desses clientes, certamente. E aí, a primeira coisa, a ideia de trazer isso para você, é que você primeiro precisa identificar essas situações. Então, assim, o cliente fala que o produto está caro. Por quê? Será que de fato é essa pessoa que sempre pede um desconto, um brinde, que assim ela entende que ela ganha mais valor com isso? Será que é essa pessoa porque ela é meio pão dura mesmo e ela sempre pede o desconto, sempre questiona o preço? É um cliente que é assim mesmo? Com todo mundo, não é só comigo? Será que de fato, ele não teria condições de pagar por esse produto, está acima do que ele teria disponibilidade financeira para pagar? Ou será que na cabeça dele o seu produto não está valendo aquilo que você está pedindo? Ou você tem um cliente que valoriza o seu produto e paga tudo que você de fato cobre, e muitas vezes você pode superar a expectativa dele. Então, primeiro passo para você que vai trabalhar com confeitaria ou que já trabalha com confeitaria, vem trabalhar no ramo de chocolate, com a gente quer aprender mais sobre isso, é que você, de alguma forma, primeiro comece a pensar, toda vez que um cliente seu questionar um preço, tenta ver se você consegue enquadrar ele em alguma dessas situações, mas isso não é só, mas o cliente achou caro, falou para mim que está caro, então eu vejo essas situações, não, começa... toda vez que a gente vai fazer um produto, a gente vai vender um produto, né, o processo de venda em si, a gente precisa conhecer quem é a pessoa com quem a gente está oferecendo o produto. Então, identificar esses tipos de clientes já é um passo importante para você que quer suceder, você quer ter sucesso no ramo de chocolate, quer vender cada vez mais, porque isso vai te ajudar até de uma certa forma a escolher quem é o cliente que você quer atender. Porque, deixa eu voltar aqui, porque não necessariamente você precisa
Tem pessoas e tem pessoas. Tem pessoas que acham que começam a vender o seu produto, ela não está muito preocupada em oferecer para clientes específicos. Ela não conhece os clientes, ela oferece para todo mundo. Ela não faz um trabalho de tentar conhecer o seu cliente, de tentar escolher o seu cliente. Para quem é o cliente que eu quero vender o produto? Acaba não fazendo isso. E acaba oferecendo para todo mundo, ela não conhece a pessoa para quem ela está oferecendo o seu produto. Esse é um erro que acontece com bastante frequência, mas ele tem impactos negativos, principalmente a longo prazo ao seu negócio. Então, não. Aqui eu trouxe para vocês aspectos importantes que todo mundo que precisa, trabalha com chocolate, que é o nosso ramo, que precisa ter a consciência, precisa fazer esse trabalho, e isso precisa ser feito de modo geral, e precisa ser feito antes de você definir o preço do seu produto. O preço final do seu produto, tá? Então, vamos lá. Primeiro, você que vai trabalhar com confeitaria, você tá... Renata, eu vim aqui porque eu quero aprender mais sobre chocolate, eu quero aprender a fazer coisas diferentes. Muita gente falou para nós assim, eu já até faço chocolate, mas eu quero aprender coisas diferentes, eu faço pão de mel, mas quero fazer outras coisas. Eu faço uma coisinha, eu quero fazer outra, ou eu não faço nada, quero fazer... Isso é perfeito. Uma vez que você define que você quer se profissionalizar no ramo de chocolate, né? Você entende que esse é um ramo interessante, que você pode faturar com chocolate o ano todo, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é você tem que definir quem é o cliente do seu produto. Tá? Então, eu faço esse produto, eu faço esse pão de mel, eu faço essa trufa, eu faço esse ovo de Páscoa. Quem é o seu cliente? Você tem que definir. Porque você não pode sair vendendo para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Pode ser que o seu produto seja muito atrativo para um certo público, homens, mulheres, pessoas de tais idades, pessoas de determinados interesses, pessoas de determinados gostos. Eu trabalho com chocolate, mas eu uso chocolate ao leite. Então tem pessoas que gostam mais de chocolate ao leite. Tem pessoas que gostam mais do chocolate meio amargo, tem pessoas que gostam do chocolate amargo, tem pessoas que fazem questão de comer um chocolate nobre. Eu tenho muita gente, eu tenho assim, mesmo pessoas que são leigas, né? Não é a minha mãe ou a Gabriela que faz chocolate há tantos anos, 20 anos, 40 anos. Não sou eu que como chocolate há quase 40 anos, né? E sei bem o que é a diferença de chocolate. E eu vou colocar na boca e vou falar, isso aqui é nobre, isso aqui não é. Mas tem pessoas, eu acho muito bonitinho, até alguém coloca um chocolate na boca e fala assim, esse chocolate não é bom, eu não gosto desse chocolate, eu gosto daquele chocolate que derrete na boca. A pessoa, ela não é do ramo de chocolate, às vezes ela não sabe que tem essa diferença de chocolate, mas ela sabe, não, eu gosto do chocolate ali da Filó, porque ele derrete na boca, porque ele tem um gosto bom, enfim. Então, se você define qual é o produto que você quer trabalhar... Até beber uma água. Gente, aqui é assim, desculpa, eu vim para uma área mais clarinha, mas os cachorros não contribuem comigo. Eles estão lá fora, mas fazem um barulhão às vezes. Enfim, cachorros. Então, assim, quando você define o produto que você quer trabalhar, você também precisa definir quem é o cliente para qual você vai vender o seu produto. Quem é o cliente que vai gostar de comprar o seu produto, que vai se sentir satisfeito, que vai ter interesse em pagar o preço que você entende que seja razoável, mas que a gente ainda não chegou no preço, tá? Então, você precisa entender quem é esse seu cliente, para quem que você quer vender. Você poderia vender para pessoas físicas, como eu disse, esse é um produto que mais mulher gosta, mais mulheres de tal idade. Por que tal idade às vezes é interessante? Porque às vezes, dependendo da idade, pode ter impactos financeiros. Às vezes eu trabalho com as mulheres que já estão no mercado de trabalho, pode ser que elas paguem um pouco mais, enquanto que eu pegar um jovem, talvez ele não teria condições financeiras de pagar pelo meu produto. Tem gente, sei lá, posso trabalhar com homem, porque às vezes o paladar do homem é um pouco diferente, aí você pode fazer um produto mais específico para esse paladar. Um cliente que a gente tem trabalhado bastante já nos últimos anos são clientes com restrições alimentares. Cliente que não pode com lactose, que não pode com açúcar. Tem cada pessoa, porque cada pessoa é um ser humano assim, tão diferente, que às vezes tem alergias tão diferentes.
E é muito comum, às vezes o cliente liga para a Gabriela, para a Filó, para fazer um pedido, e ele fala, não pode pôr farinha, não pode pôr leite, não pode pôr ovo, não pode pôr várias coisas, às vezes é vegano, enfim. Tem esse cliente que tem restrição alimentar, ele pode ser um cliente que, eu quero vender para esse público. Então, você precisa ter muito clareza quem é o cliente para qual você vai vender. E uma vez que você definiu quem é essa pessoa para qual você quer vender, você precisa fazer um trabalho muito bem feito de conhecer esse seu cliente muito bem. Quem é esse cliente? Quanto que esse cliente ganha por mês? Renata, isso é importante? Isso é super importante, sabe por quê? Você vai trabalhar com chocolate? Tá certo que para nós, mulheres, chocolate é alguma coisa essencial, né? Quero ver uma mulher falar que não é essencial um chocolate. Quase não sei se eu conheço alguma mulher que fala que não gosta de chocolate. Então, assim, apesar do chocolate ser alguma coisa essencial, se você for pensar que as pessoas precisam pagar ao longo do mês aluguel, plano de saúde, água, luz, gás, colocar gasolina, tal. Se a pessoa ganha um salário que mal dê para ela pagar o mínimo para ela sobreviver, talvez ela não consiga comprar o seu produto. E talvez ela não seja o seu cliente. Mas uma vez que você consegue identificar quem é o seu cliente, quem é a pessoa para qual você objetiva, né, quer vender o seu produto, você precisa sim pensar, mas quanto que esse cliente ganha? O que esse cliente gosta, né, os gostos dele de sabores, ele gosta de chocolate amargo, ele já gosta de chocolate ao leite, ele gosta de comer um chocolatezinho à noite, ele gosta de comer um chocolatezinho à tarde, ou só no final de semana, ele gosta de tais sabores, enfim, você precisa tentar identificar o máximo possível do que o seu cliente gosta, quais são os interesses desse cliente, de modo geral, mas claro que impacta, né, no nosso trabalho de chocolate. Esse cliente, por exemplo, ele tem como interesse sempre, se a gente for trazer bem para a nossa realidade, né, comprar chocolates em determinados momentos, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Páscoa, ele gosta de coisas, assim, mais decoradas, ele dá muita atenção, por exemplo, para a embalagem, ele dá muita atenção apenas para o produto em si, o sabor, a qualidade do seu produto, o que ele deseja de modo geral, né? Quando a gente fala de desejo, quando a gente trabalha marketing, uma coisa é uma pessoa comprar por necessidade e outra coisa é ela comprar por desejo. Aí vamos pensar, Renata, como é que eu sei que o meu cliente está comprando por necessidade ou por desejo? Tá? Então, assim, eu estou com uma vontade imensa de comer um chocolate. Eu entendo que comer um chocolate é quase que uma necessidade intrínseca da mulher. Então, a mulher, ela vai comer um chocolate, ela vai comprar um chocolate muitas vezes assim, sem muito racionalidade. Ela vai comprar porque isso é necessário, ela está precisando comer aquele chocolatezinho. Então, às vezes, a compra do chocolate, muitas vezes do chocolate mais barato, mais fácil, o primeiro que eu achar, eu comprei, ela está comprando por necessidade, tá? Eu estou trazendo isso aqui para a nossa realidade no mercado do chocolate. Ela comprou simplesmente, pura e simplesmente por necessidade. Estou focando aqui, gente, a mulher precisa de um chocolatezinho. Talvez não sejam todas, mas a gente tem, de fato, um grande número de mulheres. Outra, ela já falou assim, eu queria um chocolate, mas eu queria um chocolate com um caramelo, com uma macadâmia, eu queria já um chocolate colorido, bonitinho, não sei o que lá. Aí você está trabalhando com desejo. Tá? Foi além da necessidade que ela tem, né? Que era apenas comer o chocolate, talvez, para dar uma relaxada, para diminuir um pouco a adrenalina, para se sentir melhor, para matar uma ansiedade. Aquilo era consumir um chocolate por necessidade. A outra tem que ser tal chocolate, daquele jeito, daquele formato, daquele cor. Aí você já está trabalhando com desejo. Isso é importante, Renata? Claro que é. Sabe por quê? De modo geral, quando você trabalha apenas por necessidade, o seu preço tende a ser mais baixo. Quando você já consegue mostrar para o seu cliente que você não está só atendendo uma necessidade dele, você está atendendo um desejo, você já consegue cobrar um preço um pouquinho mais alto. O seu cliente já tem uma expectativa maior sobre esse produto que ele está comprando. Então, isso pode impactar diretamente no seu preço final.
tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais ali no finalzinho, no último slide. A gente já tá acabando. Pessoal, de novo, tá? Me mandem pergunta. Deixa eu ver o pessoal do Instagram. Olá, pessoal. Eu sei que essa aula é uma aula um pouquinho mais técnica, que muita gente acaba nem dando, assim, não gosto, falou de administração, ficou difícil. Mas se você quer ter sucesso no ramo de chocolate, você tem que ter uma noção, pelo menos, tá, do que é de administração. Como a gente disse lá na semana passada, a administração faz parte do seu dia a dia como chocolatier, tá? Então, gente, vai lá e você precisa conhecer muito bem quem é esse cliente que você quer trabalhar. Gente, vou dar alguns exemplos. A Filó, minha mãe, por acaso, ela trabalha, ela vende o produto dela, por exemplo, para vizinhos, amigos, familiares, pessoas que talvez, assim, nem morem assim tão perto, mas conhecem, às vezes. Por exemplo, aqui onde a gente mora hoje em dia, em Minas Gerais, a gente mora numa cidadezinha pequena, então conhece bastante gente. Aí não é assim, é conhecido. Ou pessoas até que sabem muito pouco, mas sabem, vende ali chocolate. Então a gente vende para essas pessoas, assim, familiares, amigos também, que é importante. Mas às vezes a Filó também faz bastante chocolate para eventos, feiras, que agora na pandemia, né, por conta dessa característica, deu uma diminuída, enquanto que o chocolate aqui do vizinho aumentou, enfim, que tem essa sazonalidade mesmo, aconteceu por conta da pandemia. Então, a Filó, né, pode oferecer em feiras, eventos para o consumidor final, pode oferecer para empresas. A Filó pode ter o cliente, uma empresa para oferecer brindes para os seus funcionários, presentes, né, presentear em época de Natal, Páscoa, mas também a Filó vende para hotel. Então, assim, são vários tipos de clientes e ela precisa conhecer cada um deles, porque para cada um desses clientes, ele tem uma necessidade diferente, um desejo diferente, um gosto diferente, uma expectativa diferente. E quanto mais ela conhecer essas características do cliente, mais fácil vai ser para ela oferecer o produto que o cliente quer, de fato, né, e ficar satisfeito e alcançar essa expectativa que ele tem com relação ao seu produto. Mais fácil será para você acertar no preço que você vai estar oferecendo para ele, para que você não precise ouvir aquela frase tão chata, né, tão difícil, dói, assim, o ego do chocolatier ou confeiteiro de modo geral, falar, tá caro, porque você já conhece, você tá entendendo como é que funciona. E aí a tendência é que você então venda mais e tenha mais sucesso. Então, isso é um aspecto importante. Tá? Muitas pessoas falaram para a gente que tem dificuldade de definir o preço. E eu entendo a sua dificuldade, não é simples. Mas precisa ser feito. A gente tenta fazer ações para fazer o preço ser mais simples para você, confeiteiro, mas existe uma dificuldade. Então, a gente tem que enfrentá-la. Tá? E aí, por final, você precisa entender qual é o seu preço. Você precisa entender muito bem como o seu preço é composto, e eu digo isso, você precisa saber muito bem o seu preço de todos os produtos que você trabalha, de todos os produtos que você vende, tudo bem? E aí, como é que você entende o seu preço? Nosso último slide do dia, da noite. Eu trouxe aqui, para mim, o que eu entendo, pode ser que você busque em outros locais e fale em outras coisas, eu vou te dizer assim, né, na minha experiência como administradora do ramo de chocolate, existem esses aspectos que são cruciais, necessários para você poder definir o preço do seu produto, tá? Eu entendo que se você falhar em algum desses aspectos, pode ser que você não tenha lucro ou tenha prejuízo, tudo bem? Então, quais são os aspectos? Que eu trouxe 8 aspectos para a gente poder conversar. O preço da matéria-prima. Né? Então, toda vez que você vai fazer uma receita, você precisa ter bastante clareza quanto foi que você gastou com a matéria-prima para poder produzir esse produto. Dentro de matéria-prima, às vezes as pessoas acabam esquecendo alguns produtos que a gente usa assim para fazer várias receitas: sal, óleo, sei lá, baunilha, canela, coisa que você fala que às vezes você usa tão um pouquinho, não coloca no seu preço. Só que uma hora você vai precisar comprar esse produto. Então, você tem que ter a clareza, sim, de que isso precisa ser contabilizado. Então, todo o valor gasto para a compra de matéria-prima precisa estar incluído no seu preço. Ou, certamente, o seu produto final vai estar
com preço errado. Totalmente. Pessoal, podem fazer pergunta. Eu sei que essa pode ser um assunto um pouquinho mais difícil. Mas vou dizer uma coisa, é tão importante quanto aprender a temperagem do chocolate. Isso vai impactar no seu resultado final. 2, custos indiretos. O que seriam os custos indiretos que a gente precisa ter clareza? Eletricidade, água, gás. O que mais que tem aqui? Às vezes, pode ser que tenha um aluguel aqui. Você precisa ter uma clareza de todos esses custos, porque para você produzir o seu produto, você vai ter que lavar uma louça do material que você usou, você vai usar a geladeira, então tem energia elétrica, tem o micro-ondas para você derreter o seu chocolate. Às vezes você precisa assar alguma coisa, então você precisa saber quantos são esses custos indiretos. Existem cálculos para a gente poder fazer assim. É muito difícil fazer os cálculos de custos indiretos? Vocês vão ver até a hora que o besouro vai cair aqui na minha cabeça. É difícil fazer? Assim, perfeito, exato, de fato, eu não aconselho ninguém a gastar esse tempo com isso. Mas existem hoje algumas ideias claras, vamos dizer assim, existe um pouco um consenso de quanto deveriam ser esses custos indiretos. O terceiro ponto é a mão de obra. O que é mão de obra? Renata, só eu que fiz o bombom, não tem mão de obra, porque eu ganho lucro. Não, você trabalhou, você tem que ganhar o seu salário. O dinheiro que você tira no final do mês não é o lucro, é o seu salário. É você que fez o bombom e vendeu. Qual que é o salário que você recebeu para fazer isso? Quanto foi pago para você por hora para fazer esse produto? Há muitas vezes, todo mundo que eu conheço que trabalha com confeitaria não tem essa clareza de que precisa ganhar o salário. E sim, tem que ter. Você precisa definir quanto tempo demora para fazer aquela receita, qual seria o salário, né, que você receberia por mês para poder fazer todos os produtos. Gastei 2 horas nesse produto, tem os cálculos e aí vai definir quanto que você ganha de mão de obra para poder fazer esse trabalho. Pode ser que você tenha ajudante, tal, tudo isso tem que estar calculado. O quarto aspecto é o lucro. Quanto que você vai lucrar nesse produto? Existem várias coisas que a gente já precisa de uma aula para poder conversar de lucro, tá? Eu vou ganhar 10%, 50%, 100%, 200%, quanto que é o lucro? Depende. Isso precisa ser definido. E aí, aqui é importante que você tem que entender. Toda vez que você dá um desconto, você vai tirar a gordura daqui do lucro. Porque se você tirou da mão de obra, significa que você trabalhou de graça. Se trabalhou de graça, você deu alguma coisa para alguém. Se você deu um desconto e falar, não, estou tirando dos meus custos indiretos, então vamos cortar a luz. Porque não é importante, o seu cliente, então, entende que não tem que pagar pela luz, então a gente paga, a gente corta. Não tem como. Aí, então, o que você faz? Você está dando, né, para o cliente, se você não tem essa clareza. Você vai diminuindo o lucro. E a partir do momento que você dá um desconto tão grande que você não tem lucro nenhum, isso não é uma empresa, porque o empresário trabalha para ter lucro. Então, a gente precisa ter uma clareza que no preço que a gente vai definir do nosso produto final, tem que ter essa margenzinha de lucro, que pode variar por diversos aspectos. Pode variar, às vezes, um produto que ele sai baratinho para fazer, mas as pessoas entendem que ele é um produto que vale mais valor. Então, você tem um produto que tem 200% de lucro, por exemplo. Aí tem outros produtos que às vezes gasta muito de tempo, matéria-prima, né? Mão de obra, custos indiretos e tal. E aí, para eu vender que seja um preço que, sei lá, certo no meu mercado, eu preciso ter uma margem de lucro pequena. Então, isso pode variar. Não existe, eu não tenho como dizer para você o lucro correto é tanto. Não. O que eu posso dizer para você, se você faz um trabalho correto de definição do seu preço, você vai ver que tem o bombom de maracujá, eu tenho 50% de lucro. O bombom de limão eu tenho 60%, o bombom de macadâmia eu tenho 10%. Aí você vai verificar que os seus produtos oferecem lucros diferentes. E isso é importante por causa de outros aspectos que a gente vai conversar. Outro ponto importante que eu acho importante, eu coloco quando eu defino os preços do produto que a Fila vende, que a Gabriela vende. Taxa de reinvestimento no negócio.
O que é isso? Você está trabalhando e você está usando um maquinário, por exemplo, estou usando a geladeira, estou usando micro-ondas, estou usando a derretedeira, estou usando balança, tal, e eu preciso, em um determinado tempo, eu preciso comprar novos equipamentos. Ou porque eles queimam, pifam, quebram, ou porque eu preciso de uma maior performance e eu preciso comprar novos produtos. E aí, então, o que eu faço? Eu preciso fazer um investimento no meu negócio. Se toda vez que eu vender um produto, eu tirar uma margenzinha, Renato, pode ser 1%, melhor que nada. 2, 3, melhor que nada. 10%, maravilhoso. E aí você precisa ter uma taxa que você vai guardar um valorzinho de cada coisinha que você vende, para que você, toda vez que precisar, você reinvista no seu negócio. Preciso comprar uma espátula. Isso é investimento, porque é o material de trabalho. Então, eu sempre coloco no preço uma taxazinha de reinvestimento do negócio. Outra coisa, tem pessoas que trabalham com vendedores e tem pessoas que não trabalham com vendedores. Tem época que minha mãe trabalha com vendedores ou já trabalhou com equipes de vendedores. Tem épocas que não, mas tem épocas, por exemplo, do ano, Páscoa, que as pessoas falam, posso vender o seu produto, tal. E aí, então, ela precisa pagar uma taxa de comissão. O valor pago de comissão tem que estar incluído no preço do produto. Então, se isso acontece com você, eu pago 7% de comissão para o vendedor. Então, isso tem que estar dentro do preço. Você precisa ter essa clareza. Para a hora que você definir o preço, você fala, eu vou ter que pagar 7% para o vendedor, 10%, 5%. É você que acorda com ele, tudo bem? Impostos e meios de pagamento. Eu emito nota fiscal, tenho que pagar o imposto. Então, isso tem que estar no preço. Eu uso maquininha de cartão, me cobra 4%. Tem que estar no preço. Então, se você não coloca tudo isso no preço, de onde que sai o dinheiro? Do lucro. Tá? E aí, daqui a pouco, você já está trabalhando de graça. Você está pagando tudo, não sobrou nada. Às vezes, você saiu no prejuízo, tirou dos outros lugares que não podia, da matéria-prima, então você deu o produto. Tirou dos custos indiretos, você ficou sem luz, a mão de obra, trabalho escravo, praticamente. Então, não tem como. E, por último, que precisa ser considerado quando a gente fala de preço, e é o que as pessoas não fazem na sua totalidade, eu acho. Não conheço alguém que faça isso de modo geral, que tenha essa clareza. Lembra que eu disse aqui no slide anterior? Opa, cadê o slide? Que você precisa conhecer muito bem quem é o seu cliente, e tem 2. Conheça muito bem o seu cliente. Se você conhece ele, você sabe quanto que ele espera que seja o valor do seu produto. Quanto que ele espera que vale o seu produto. Aí o que você faz? Você precisa analisar a expectativa desse cliente. Por quê? Digamos que você fez todos os cálculos e deu que o custo, o valor, o preço final do seu produto seria R$1. Chutando aqui, sei lá. Um bombonzinho, o valor final desse produto. Renata, coloquei tudo e deu que o valor final é R$1. Pô, mas o meu cliente pagaria, se eu falasse que é 5, ele vai pagar e não vai reclamar. Então, o que você vai fazer? Você vai considerar que a expectativa do seu cliente é pagar 5. E o valor deu R$1. Quanto que você vai dar? Quanto que você vai definir o preço? Custo total, com todos os itens 7, deu R$1. Mas você conhece o seu cliente muito bem e sabe que ele pagaria 5 de boa. Você vai cobrar quanto? Vai, gente. Você vai cobrar quanto? R$1? Morri como empreendedora, não é? Pô, o seu cliente pagaria 5, você vai cobrar R$1? Se você cobrar R$1, até aquele mão de vaca, aquele pão duro, até meu namorado vai pagar o seu bombom. Ele vai reclamar, ele vai pedir um desconto, ele vai falar, acho que não precisa disso, mas ele vai pagar e vai ficar feliz. Com certeza vai fazer o meu namorado feliz. Mas seu cliente pagaria 5, teria expectativa, e você viu que o preço final, a partir de R$1, você já teria um lucro aceitável para você. Você vai cobrar quanto? Você pode cobrar 5? Pode. Porque você entende que seu cliente aceitaria e ficaria feliz. Comprou aquilo que ele esperava, ficou bom. Posso comprar 4? Nossa, você fez seu cliente felizão. Porque ele esperava pagar 5, você falou que é 4. Você praticamente deu um desconto. E aí a sua margem de lucro está 4 vezes maior, 400%. Eu posso cobrar 3? Pode, seu cliente vai ficar muito feliz.
E você está ganhando 3 vezes a mais do que você tinha já, né? Tinha como custo, preço inicial. A gente sempre precisa ter assim, qual é o preço máximo e meu preço mínimo? O preço mínimo é aquele, ó, minha margem de lucro mínima é 10% e eu ainda bato os 7 itens que a Renata colocou, os 6 itens, né? Mais o lucro. Eu preciso ter a clareza de qual é o meu preço mínimo e qual é o preço máximo, Renata? Aquele que o seu cliente espera pagar, tá? Qual é a expectativa do seu cliente? Claro que você fez um bom trabalho, identificou quem é o seu cliente, e esse é o cliente correto para o seu nicho. Depois a gente pode falar mais sobre isso, tá? Como é que eu sei que é o cliente certo ou não? No princípio, você define o cliente, conhece o seu cliente. Aqui é onde a sua área de manobra. Você vai definir o seu preço a partir daqui. Se a expectativa está muito grande, eu sugiro que você aumente sua margem de lucro, porque a matéria-prima não vai aumentar, o custo indireto não vai aumentar, a mão de obra não vai aumentar, o que vai aumentar é o lucro. Qual que é o problema? Renata, o meu preço mínimo é aqui. Se eu não cobrar esse preço, o meu produto não vale a pena fazer. O meu cliente espera que o produto custe aqui embaixo. Você tem 2 saídas. Deixa eu pensar. 3 saídas. Você pode buscar outro cliente que tem uma expectativa maior. Você pode optar por não vender. E aí pode ser que você fique no prejuízo, ou você vai ter que buscar aquele outro cliente. Ou você precisa adequar o seu produto para que você consiga ter um preço que atende. Se você entende, não é esse cliente que eu quero trabalhar, mas o meu preço mínimo ficou muito alto, você vai ter que mexer no seu produto. Você vai ter que mexer no seu produto. E eu sei que muita gente da área da confeitaria, muitas vezes, não quer mexer no produto. Eu faço produto de qualidade, eu não vou baixar o preço. Eu uso leite moça tal, não vou fazer com outro. Mas se às vezes o seu cliente não está dando muita importância se você está usando leite condensado tal, chocolate de tal marca. Tipo assim, eu só trabalho com chocolate Calibu, mas o meu cliente não quer pagar o preço. Quer pagar tal. Mas talvez o seu cliente não esteja muito preocupado, não pediu o chocolate Calibu. E aí você está pedindo um preço que seja do chocolate Calibu, ele não vai pagar. Às vezes eu vou usar o quê? Um Cical, vou usar um Garoto, vou usar um Genuine, vou usar outro. E aí eu consigo chegar no valor mínimo que eu preciso vender, e aí provavelmente porque o seu valor mínimo vai diminuir, né? Porque você mexeu aqui no seu produto. E aí você vai atender a expectativa desse cliente. Atendeu a expectativa do seu cliente? Ufa! Venda o seu produto de boa, o seu cliente não vai reclamar que o seu produto está caro. Se você conseguir abaixar ainda um pouquinho mais do que a expectativa dele, ele vai ficar muito feliz, vai voltar com certeza. Mas outra situação que às vezes as pessoas falam, eu uso o leite moça e não vou usar o Italac, não vou usar o Mococa, não sei, às vezes é isso que infelizmente precisa ser feito. Porque às vezes você está tão preocupada que um produto tem que ser tal, mas o seu cliente, aquele que você definiu para ser o seu cliente, não está preocupado com isso. E às vezes tem outras marcas, às vezes com preço menor. Então, como terceira saída, você vai ter que dar uma adaptada. Eu sugiro sempre que você entenda o seu cliente, porque se você entende o seu cliente de verdade, você não vai fazer um produto que esteja fora do que o seu cliente quer. E aí, como você vai fazer um produto que é exatamente o que o seu cliente quer, com certeza o preço que ele está disposto a pagar vai estar de acordo com o que você está cobrando. Então, você não vai ouvir aquela frase, Renata, eu sempre ouço que meu produto está caro. Porque você não conhece o seu cliente. E provavelmente você também não sabe fazer o seu preço. Eu sei, gente, que é um trabalho, Renata, tá muito trabalho, eu sei, mas ele é essencial. Você quer ter sucesso no mercado do chocolate? Você precisa entender que você precisa entender que a administração é uma coisa importante para você e entender o seu preço e o seu cliente é essencial para que você tenha sucesso, tá? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver o pessoal do Instagram. Hoje ninguém fez nenhuma pergunta. Mas tá bem, gente. Esse era o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham curtido, que tenha trazido para vocês diversas ideias, pensamentos. Eu falo, eu preciso fazer isso, aquilo, outro.
E pode ser que demore um pouquinho, mas daqui a pouco, mas uma hora vocês vão conseguir entender como é que funciona o trabalho de precificação e vão conseguir atingir o melhor resultado possível. E eu estou aqui para poder ajudá-los, né, o quanto eu puder. Me mandem mensagem, me mandem perguntas, eu estou aqui à disposição, tá? E, pessoal, lembrando, amanhã às 10 horas nós temos live, Cone Turfado. Quem vai dar a live vai ser a Filó e a Gabi mudaram um pouquinho, então a Filó vai dar a live amanhã às 10 horas. E quem vai dar live no domingo, que é torta de mousse de chocolate, vai ser a Gabriela, também às 10 horas. E lembrando que segunda-feira a gente começa com a Semana do Chocolate Lucrativo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no link, no site chocolateconfiló.com.br/inscrever, tá bom? E por hoje é só, pessoal. Até amanhã às 10 horas. Tchau, tchau.